Nós trabalhar, somos servos de Deus. Atos, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura apenas dos versos de 1 a 4 e, à medida que o sermão fosse desenvolvendo, nós vamos lendo os textos e nós vamos hoje, querendo Deus, percorrer todo o capítulo 18 de Atos. Atos, capítulo 18. Assentados mesmo, mas com toda reverência. Verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, Paulo debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Espírito Santo do Senhor, a quem nós conclamamos já desde o início deste culto, o Senhor é bem-vindo aqui. Inunda este lugar, inunda os nossos corações agora também no momento da exposição da Tua Escritura. Convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, converte os corações não convertidos e santifica os que já te pertencem, ó Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse momento com as crianças, para mim, ele é muito especial. Apesar de eu e Carol ainda não termos filhos, crianças são coisas muito especiais para mim. Eu gosto muito de criança. E me encanta o quanto as crianças são espertas e quanto elas aprendem rápido várias coisas. Algumas coisas até que ninguém sabe de onde elas aprenderam, né? Vocês que têm filhos já devem ter passado por isso. Onde que esse menino aprendeu isso? Principalmente quando é coisa errada, né? E parece que isso a gente não precisa ensinar. Mas talvez uma das frases que mais me encanta quando eu vejo uma criança, e principalmente quando eu vou numa visita e na casa tem criança, seja a de aprender a falar. Eu ensinei minha irmã a falar. Eu sou mais velho que a minha irmã há 5 anos, e quando ela nasceu, éramos nós dois e eu que ensinei ela as primeiras palavras, né? Aquelas frases mal formadas, com letras faltando, talvez não derreta o seu, mas derrete o meu coração, né? E uma das frases que mais me fascina é quando você chega numa casa, ou quando você se encontra com a mãe e uma criança, e você pergunta, cadê o papai? E, geralmente, do jeitinho delas, elas vão responder, tá trabalhando. Algumas mais novas vão te dizer só baiano. E outras ainda, que estão aprendendo, só vão falar bah. E a mãe vai dizer, está trabalhando. Essa resposta normalmente se repete, mesmo que o pai não esteja trabalhando. Só o fato do pai não estar em casa já convence aquela criança que o seu pai está na lida diária. As crianças aprendem desde cedo, na maioria dos casos, que a figura do pai é também a figura de um provedor. É a figura daquele que sai cedo e volta só à noite. É a figura daquele que nem sempre estará tão próximo para prover para casa. É por isso que me encanta quando a criança me responde, meu pai está trabalhando. Mesmo pequena, a criança já entende que, seja lá o que seu pai estiver fazendo, seja como for, o pai está provendo para o lar. Nós também somos assim, não é verdade? Mas às vezes nós somos um pouco menos maduros do que as crianças para compreender isso. Por muitas vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, por intempéries dessa vida, como doenças, desemprego, falta de dinheiro e tantas outras coisas. E algumas pessoas tentam nos questionar, onde está o seu Deus? E nós tentamos dar diversas respostas, nós tentamos achar diversas soluções, enquanto deveríamos dizer somente, o meu pai está trabalhando. Jesus disse isso a respeito do nosso Deus, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa é uma resposta que, por mais simplista que seja, ela é a resposta na maioria das vezes nas nossas vidas. E muitas vezes, quando
tudo parece sem solução e parece que o mar bravio se levanta contra nós, a única resposta que nós temos para dar aos outros e principalmente para nós mesmos, para a inquietação do nosso coração, é: o meu Pai está trabalhando. Nós chegamos hoje ao capítulo 18 do livro de Atos. Praticamente já vencemos 2 terços da nossa caminhada. Eu estou estimando que nós vamos nela até abril, e maio a gente já tenha encerrado. Mas Deus sabe até lá o que vai acontecer. E nessa bela caminhada nós temos conhecido muito sobre o caráter de Deus. E eu listei algumas coisas que nós aprendemos aqui no livro de Atos. Nós aprendemos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Se lembra quando Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo virá sobre vocês. Nós conhecemos um Deus que cumpre promessas, um Deus poderoso que vive de forma a cuidar do seu povo, a prover para o seu povo. Nós também conhecemos um Deus poderoso que cura pessoas e que quebra cadeias, que liberta os seus dos mais terríveis cárceres e que os livra da prisão, seja ela de Satanás ou seja ela dos homens. Vimos também um Deus salvador, que quer seja por motivos milagrosos ou mesmo sem operar nenhum milagre, ainda assim abre duros corações para que eles possam crer em Jesus Cristo. Hoje não vai ser diferente. Hoje nós conheceremos um pouco mais sobre o nosso Senhor e veremos nesse capítulo de Atos mais um aspecto do caráter do Senhor. Além de tudo que vimos, hoje nós veremos em suma que o Deus da igreja é um Deus provedor. Ele provê ao seu povo através de pessoas. Ele provê através de recursos e por meio de tantas outras formas, para que o evangelho avance através da pregação e do discipulado, a fim de que aqueles que ele separou creiam em Jesus Cristo. Hoje nós aprenderemos por esses versos de Atos 18 que o nosso Deus é um Deus que trabalha. E o meu desejo é que ao fim desse capítulo, ao fim desse sermão, nós sejamos capazes de olhar para tudo aquilo que passamos e olhar para tudo aquilo que Paulo e os seus amigos vão passar aqui e ter a convicção de que o meu Pai está trabalhando. Vamos lá, nós lemos já dos versos 1 a 4, e o verso 1 é muito simples. Lucas registra que depois que Paulo saiu de Atenas, ele foi para Corinto. Pois bem, Paulo deixa Atenas e ele viaja cerca de 80 quilômetros até chegar em Corinto. Algumas coisas para você saber como era essa cidade. Corinto era uma cidade relativamente nova, porque ela havia sido atacada e demolida pelos romanos 146 anos antes de Cristo. Em 146 antes de Cristo, ela foi atacada pelo Império Romano, que dominava aquela época, que dominava o mundo antigo, resistiu, mas não conseguiu derrotar e foi totalmente destruída por conta da sua rebeldia. Ela então é reconstruída por Júlio César em 44 a.C. Apesar disso, apesar dessa destruição e dessa reconstrução, a cidade atraiu vários habitantes e se restabeleceu muito rápido. E em 27 a.C., César Augusto criou a província da Acaia e Corinto se tornou a sua capital. Então, quando você vê lá que Paulo escreveu cartas à igreja da Acaia, da região da Acaia, necessariamente pode ser a igreja ou a cidade de Corinto. A cidade de Corinto também era o principal centro e rota de comércio entre o Oriente e o Ocidente. De lá você podia partir para qualquer lugar e a mercadoria chegaria em qualquer lugar do mundo. A cidade continha 2 portos e controlava todo o comércio da região, quer fosse por terra, quer fosse por mar. Corinto era o centro comercial, o centro das relações. Mas veja, talvez você esteja pensando, que cidade boa para se morar, que cidade maravilhosa, tudo se resolve. Era uma grande capital, mas nem tudo eram flores na metrópole de Corinto. A cidade sofria com problemas graves. Tinham 2 que se destacavam: a idolatria e a imoralidade sexual. Havia uma piada que se contava acerca da cidade de Corinto. Quando você queria ofender alguém, você dizia: essa pessoa vive como um Corinto.
Isso quer dizer que a pessoa vive como uma prostituta, vive em prostituição. Em Corinto, a idolatria e a imoralidade sexual se misturavam, se confundiam. Eram comuns religiões que faziam da perversão sexual parte dos cultos. E em Corinto você também encontrava as prostitutas cultuais. Era comum que se reunissem pessoas num templo e, através de uma orgia danada, eles estivessem cultuando ao seu Deus. É nesse contexto que Paulo se encontra, é nessa cidade que Paulo está, um grande centro, um rico em comércio e finanças, mas ao mesmo tempo mergulhado na idolatria e na depravação exacerbada. Você se lembra do capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Corinto? Paulo diz, ou ordena à igreja que exclua um homem que tinha caso com a sua madrasta. E Paulo diz, expulsem esse homem do meio de vocês. Essa era a cidade de Corinto. Dos versos 2 a 4, Lucas nos informa que Paulo conhece um casal, Áquila e Priscila. Um casal que havia chegado da Itália. Cláudio havia expulsado todos os judeus de Roma. E Paulo foi morar, então, e trabalhar com aquele casal. Eles partilhavam da mesma profissão. Ambos eram fabricantes de tendas. Talvez você ainda não sabia dessa informação. Paulo, além de muito estudado, além de um judeu muito exemplar, ele tinha uma profissão. Paulo era fabricante de tendas. Ele conhece, então, Priscila e Áquila. Como eles tinham isso em comum, eles vão morar e trabalhar junto. E Paulo começa a se dividir entre dois trabalhos. Em um tempo, fabricando tendas para prover sustento para si, e no restante do tempo, pregando na sinagoga. Veja, o Deus provedor está provendo para a vida de Paulo. A primeira provisão que Deus envia para Paulo vem através de pessoas. Paulo está só. Timóteo e Silas não estão com Paulo nesse momento. Ele se vê sozinho, naquela imundície de cidade, repleta de pecado. Paulo estava sozinho e Deus, em sua infinita graça, provê companhia. Não só pessoas para estarem juntos, mas pessoas para encorajarem Paulo e pessoas para trabalharem juntos com Paulo. A palavra de Deus já dizia, é melhor serem dois do que um, porque um pode aquecer o outro, um pode proteger o outro, e assim Deus provê, através de sua infinita graça, Priscila e Áquila para Paulo. Uma curiosidade, Priscila e Áquila são citados 6 vezes na Escritura. Em apenas 2 delas, Áquila vem antes de Priscila, essa é uma. Depois, nas outras 4, Priscila começa a vir antes de Áquila. Talvez seja um pouco estranho para nós, porque esse é um mundo um tanto quanto patriarcal, onde mulheres e crianças muitas vezes nem eram contadas. Mas nós temos aqui uma mulher que sempre, ou quase sempre, na maioria das vezes, é citada antes do seu marido. Alguns concordam que Priscila era alguém muito influente, uma serva do Senhor muito trabalhadora, que tinha alto destaque dentro da igreja e por isso era citada antes do seu marido. Veja, assim, você se lembra do capítulo 8 de Atos? Quando a igreja ela é espalhada pela perseguição, e assim, através da perseguição, Deus provê que o evangelho seja pregado, que o evangelho se espalhe. A mesma coisa, ou uma coisa parecida acontece aqui. Através da perseguição que Cláudio faz e expulsa os judeus de Roma, é que Deus provê companhia para Paulo. Na maioria das vezes, quando as coisas ruins nos acontecem, é natural que nós fiquemos decepcionados, tristes. Alguns de nós, em alguns momentos, a maioria de nós, na verdade, até questionamos os motivos pelos quais Deus nos fez passar ou nos pôs em algumas provas ou dificuldades. Mas vejam, queridos, nosso Deus, Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor, o Deus que provê. E além disso, Deus é especialista em tornar o mal em bem. Foi assim com José, está sendo assim com Áquila e sua esposa Priscila. E foi assim também na nossa relação com o pecado ou nossa relação com a salvação. O mal que recaiu sobre Jesus Cristo se tornou redenção para todos aqueles que creem nele.
o nosso Deus, ele torna o mal em bem. Veja, por meio de Cristo, eu e você somos ligados e nós nos tornamos potenciais providências de Deus na vida uns dos outros. Queria que você fizesse um exercício agora. Olhe ao seu redor por um instante. Olhe para trás, olhe para frente, olhe para os lados. Deus te deu um povo para pertencer. Deus te rodeou de Priscilas e Áquilas. Por isso, o primeiro conselho que eu queria te dar nessa noite é para que você viva a vida da igreja, viva a vida da fé, viva a vida da comunhão. Quem sabe, e oxalá se for assim, nessa igreja, com esses irmãos que estão se rodeando. Você não está no meio de um povo estranho. Você não está no meio de um povo alheio a você. Você está junto do povo que vai morar contigo no céu. É daqui para a eternidade, meus irmãos. O sangue de Cristo é o que nos une. Por isso, viva com esse povo. Partilhe as suas alegrias, as suas conquistas, mas também chore conosco. Partilhe as suas tristezas, aquilo que aperta o seu coração. Tenha em cada um desses que você viu ao seu redor, Priscilas e Áquilas, providências de Deus para que você não caminhe só. Um segundo aspecto relacionado à provisão de Deus nesse texto é em relação ao provento financeiro. Paulo vivia de ofertas, os irmãos já viram isso? Assim como a maioria dos pregadores, dos missionários e pastores hoje. Mas chegando em Corinto, Paulo não deixou que essa questão impedisse de pregar o evangelho para aquele povo. Por dois motivos. Paulo não queria que ele fosse peso para aquela comunidade. Ele não queria ser contado como peso. E haviam alguns outros líderes que cobravam para pregar, que cobravam para caminhar com o povo. E Paulo não queria ser confundido com esse tipo de gente. Então, para que não gerasse escândalo, Paulo não fez questão que aquela igreja o sustentasse. E você vai ver isso quando você ler a primeira carta de Corinto. Paulo vai fazer questão de ressaltar isso. Quando estive no meio de vocês, fiz questão de não ser peso para nenhum de vocês. Mas, ao mesmo tempo, Paulo não podia deixar de pregar por isso. Então, Paulo se coloca a fazer tendas. Paulo vai fazer um ministério, vai passar um tempo sendo um pastor bivocacionado. Alguém que serve a igreja, alguém que trabalha com a igreja, mas alguém que tem uma outra profissão. E aí, nesse trecho, Lucas nos ensina alguns princípios sobre o sustento ministerial. O primeiro, será que Paulo está ensinando que todo pastor, obrigatoriamente, ou missionário, deve ter outra profissão? Alguns mentores de pastores já estão aconselhando assim. Eles caminham mais pelo lado da prudência e dizem, olha, antes de ir ao seminário, faça outra faculdade, desenvolva outra função, outra profissão, para que, se uma igreja não puder te manter, você tenha um trabalho, você tenha alguma outra coisa para fazer, mas não necessariamente. Paulo está dizendo que todo obreiro, todo missionário, todo aquele que deseja viver do evangelho, ou que se entende vocacionado a viver do evangelho, precisa ter uma segunda profissão. Há vários textos que nos mostram que o ideal é que as pessoas vivam do evangelho. Mateus 10, Lucas 10, e inclusive o próprio Paulo, em 1 Timóteo 5,18, dizem que o trabalhador ele é digno do seu trabalho. Depois leia, por exemplo, na sua casa, o capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai falar abertamente sobre essa questão do sustento. Inclusive, no próprio texto que lemos, se você ler o verso 5, veja comigo. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do evangelho. Silas e Timóteo chegam, provavelmente trazendo ofertas das igrejas da Macedônia, e Paulo agora não precisa se preocupar de fazer tendas. Agora ele tem dinheiro para prover, para que ele possa comer, para que ele possa se manter e se dedicar exclusivamente ao ministério da pregação. O cenário ideal, queridos, é que o obreiro, o missionário, o pastor, ele seja sustentado integralmente pela igreja, para que assim possa se dedicar também integralmente ao evangelho. Esse deve ser o alvo de toda a igreja. Por outro lado, também, o obreiro não deve se deixar
deixar de cumprir a boa obra pela qual Deus chamou por conta de questões financeiras. O obreiro não pode deixar de dizer, não, quando levantar o meu sustento, eu vou para o campo. Não, quando a igreja conseguir me manter, aí eu assumo a igreja. Não, quando tiver dinheiro. Não, irmãos, nós vivemos por fé e não por vista. Em nosso caso, por exemplo, nós estamos caminhando em relação a isso. Apesar da IBL hoje não me sustentar integralmente, sozinha, a igreja correu atrás, a igreja foi atrás de recursos para que levantassem o sustento do seu obreiro. E eu e Carol hoje, graças a Deus, somos mantidos totalmente por ofertas. Parte da IBL, parte da Convenção Batista Goiana e uma parte de uma irmã da nossa igreja lá em Bela Vista, que nos sustenta desde o começo. E eu louvo a Deus, queridos. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem mês a mês caminhado em direção ao sustento integral. Talvez você não saiba, talvez você não esteve aqui na Assembleia, mas hoje nós trabalhamos com o fundo missionário. E cada mês que passa, a nossa igreja assume R$50 a mais no nosso sustento. O meu tesoureiro pode me corrigir se eu estiver errado, mas até abril de 2027, em nome de Jesus, nós seremos independentes financeiramente no que se refere ao sustento ministerial. E veja, cada um de nós tem uma responsabilidade nisso. A igreja não tem outra fonte de entrada senão dízimos e ofertas. E aqui uma notícia triste. Você sabia que a média das igrejas no nosso estado, e eu posso dizer até no nosso Brasil, é de 40% dos dizimistas? 6 a cada 10 pessoas não contribuem financeiramente com a comunidade em que estão. Ainda assim, é Deus quem tem provido. É Ele quem sustenta a sua obra e é Ele quem sustenta os seus obreiros, seja por meio de ofertas, seja por meio de parcerias ou por meio do desempenho de uma outra função. Não é vergonha para pastor, não é vergonha para obreiro, não é vergonha para missionário ter uma segunda profissão que lhe complete a renda. Nesse aspecto, nós precisamos tomar cuidado com 2 extremos. O primeiro é o extremo de megas igrejas, que remuneram de forma exagerada seus pastores, enquanto parte desse recurso poderia ser investido na expansão do evangelho. Existem pastores que ganham 50 mil, 100 mil reais, e outros até mais. Mas, por outro lado, existe um segundo extremo que é mais comum no nosso meio. E é mais comum até do que nós imaginamos. Igrejas que creem que os seus obreiros devem viver do amor. Igrejas que romantizam a obra, a pregação do evangelho e dizem que ele vai vivendo aí, Deus vai sustentando. E sempre esse sustento é com pouco. Parece que o missionário, o melhor missionário é aquele que passa dificuldades. Parece que o melhor missionário do campo é aquele que passa a pão e água. Algumas igrejas remuneram mal, sustentam mal seus obreiros. Outras nem mesmo sustentam. Eu vi um vídeo essa semana no Instagram, que é uma sátira, mas ela representa a realidade de muitos obreiros no campo. Um obreiro comendo, tomando seu café da manhã em uma mesa farta, e a adotante dele, missionário? Com esse tanto de coisa na mesa? Vou retirar a oferta. E aí corta, ele está na praia se divertindo, e a adotante, missionário? Tomando banho de praia? Vou cortar a oferta. Pode parecer bobeira, queridos, pode parecer engraçado. Mas muitos missionários vivem assim. Eu louvo a Deus, porque essa não é a nossa realidade aqui na IBL. Eu louvo a Deus pela visão que essa igreja tem, e principalmente pela sua liderança em relação a isso, por todo zelo e cuidado, e aqui eu deixo de púlpito a minha gratidão a tudo que os irmãos têm feito por nós. Não nos tem faltado nada. Nós temos sido cuidados muito além daquilo que nós merecemos e daquilo que nós precisamos. Deus tem sido bom, e graças a Deus que isso não é algo que precisa ser ensinado. Os irmãos sabem e já praticam. Mas é preciso nós sempre nos lembrarmos disso. Deus quer que nós participemos da forma que Ele tem de prover, seja através das nossas mãos, através dos nossos dons e talentos, através da nossa pessoalidade, como foi com Priscila e Áquila, seja através do provento financeiro, como foi para Paulo, através das ofertas das igrejas menores. Deus está provendo para o seu povo.
dos versos 5 a 17, com a chegada de Silas e Timóteo, como nós vimos, Paulo pode voltar a se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho, e assim ele faz. Como de costume, nós já aprendemos que Paulo gostava de agir assim, ele se dirige à sinagoga e vai pregar aos judeus. E Paulo prega, mas os judeus rejeitam a pregação de Paulo. Paulo amaldiçoa eles e diz: olha, eu preguei para vocês, vocês rejeitaram o evangelho. Paulo sacode o pó das sandálias, o pó da sua capa e vai se dedicar a pregar aos gentios. Então Paulo se dirige à casa de Tício, o justo. Esse provavelmente era um dos primeiros gentios a se converter ali na pregação de Paulo na sinagoga. E veja, apesar de toda a oposição dos judeus, ainda assim há conversão. Deus está provendo salvação, mesmo no meio da oposição. Crispo, o chefe da sinagoga, e todos de sua casa, e muitos outros da cidade de Corinto, se convertem e são batizados. No verso 9, Deus fala com Paulo através de uma visão. E encoraja Paulo a continuar pregando sobre a promessa de que o próprio Deus é quem lhe cuidaria. E também sobre a declaração de que Deus tinha muito naquela cidade. Veja, Paulo passa 1 ano e meio em Corinto. É a segunda maior estadia de Paulo em suas viagens. Só perde para Éfeso, onde Paulo vai voltar e ficar por 3 anos. Deus continua provendo. Agora o Deus que proveu companhia e sustento, provê proteção, cuidado e a certeza de que o seu trabalho não será vão no Senhor. Ao ler isso, queridos, veja comigo aí o verso 9. Certa noite o Senhor falou com Paulo em uma visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho ainda muita gente nessa cidade. Quando nós lemos isso, instantaneamente talvez venha à nossa mente a doutrina da eleição ou da predestinação. Em Efésios 1, de 4 a 6, o próprio Paulo escreve o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para algumas pessoas, queridos, a eleição, a doutrina da eleição incondicional e a pregação do evangelho são coisas opostas, são coisas que chocam, coisas que se contradizem, como se o fato de Deus já ter eleito pessoas na eternidade pudesse, de alguma forma, anular a nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que a Bíblia nos mostra totalmente uma ideia contrária. A eleição não é rival da pregação do evangelho, muito pelo contrário. A eleição é o combustível que nos move à evangelização. Esse é o motivo que faz Paulo permanecer por tanto tempo em Corinto. Paulo permanece em Corinto sobre a promessa: Paulo, fique, eu ainda tenho muitos nessa cidade. A evangelização em Corinto não era fácil. Os irmãos conhecem a cidade agora e já leram as cartas de Paulo. Sabe que não era um povo fácil. Mas Paulo ainda assim ficou ali 18 meses sobre a promessa de que Deus ainda tinha muita gente para salvar naquela cidade. Assim como para Paulo, queridos, a eleição é o grande motivo pelo qual eu e você pregamos o evangelho e investimos na evangelização de todos os povos. É sob a certeza de que Deus tem gente de toda tribo, de toda língua, de toda nação para salvar, que nós nos movemos em direção a essas pessoas. É na certeza de que Deus é poderoso para operar, que Deus é poderoso para chamar os seus para a salvação. É em busca dos eleitos de Deus que evangelizamos as pessoas ao nosso redor. Como eu disse no sermão passado, assim como a Dory continuava a procurar o Nemo, percorrendo lugares improváveis, lugares ermos, talvez grutas escuras, corais terríveis, nós ainda continuamos em todos os lugares, a pregar nas cidades mais remotas, a pregar àqueles de coração mais difícil, a pregar àqueles que muitas vezes aos nossos olhos são improváveis, confiando
de que através da pregação, através da evangelização, Deus chamará os seus eleitos à salvação. O próprio Cristo disse isso em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por isso, queridos, não se deixe abater. Não se deixe abater pela oposição, pelas dificuldades ou barreiras que se levantam contra a pregação do Evangelho. Não deixe se abater quando pessoas tentarem ridicularizar a sua fé ou tentarem te calar. Continue a pregar, pois Deus tem muita gente para salvar na nossa cidade. É aqui que nós queremos permanecer, é aqui que nós queremos pregar o Evangelho, é aqui que nós queremos anunciar sobre essa promessa também. Deus tem muita gente para salvar em Itubiara. E quem sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você seja a provisão que Deus está levantando para a salvação de algum desses. Coragem, coragem, continue a pregar, continue a pregar. Os versos 18 a 28, acompanhado de Priscila e Áquila, Paulo parte para Éfeso. Paulo vai deixar o casal de cooperadores ali em Éfeso e o povo dali tenta que Paulo fique, e apesar dos esforços, Paulo diz: não, eu vou. E se Deus quiser, voltarei por mais uma vez. Para onde Paulo vai? Paulo volta para a sua igreja em Antioquia, onde passa algum tempo, a Bíblia não nos diz quanto, e depois parte para a sua terceira e última viagem missionária, em que ele passa por toda a Galácia. Lembra onde ele queria ir na primeira viagem, não foi? Paulo agora vai percorrer toda aquela região da Galácia, da Frígia, encorajando os irmãos, até que ele volte de novo para Éfeso, como havia prometido. Mas nós vamos deixar esse assunto para o domingo que vem. Voltemos a Priscila e Áquila. Ambos permanecem em Éfeso. E há uma outra grata surpresa, mais uma provisão do Senhor acontece em Éfeso. Chega um judeu chamado Apolo. Apolo vinha de Alexandria, uma cidade egípcia que era conhecida por sua educação e filosofia. Em Alexandria, nós tínhamos a maior biblioteca da época, haviam mais de 600 mil livros. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que Apolo era um homem culto e de grande conhecimento. Ele fora instruído no caminho do Senhor e pregava com grande fervor. Mas apesar de tudo isso, Apolo ainda precisava ser discipulado. E isso acontece por meio do casal Priscila e Áquila, que o chamam para casa e iniciam um processo de discipulado com ele. Veja que maravilha. O Deus provedor continua provendo. Deus continua dando recursos ao seu povo. Deus continua trazendo ao seu povo aquilo que ele necessita. E dessa vez a provisão vem em dose dupla, ou vem em mão dupla. Deus está provendo pessoas para discipular Apolo, e isso nos ensina uma lição muito valiosa. Nós temos falado muito sobre discipulado, vez após vez, ou praticamente todas as vezes que eu pego o púlpito, ou que algum líder da igreja pega o púlpito, nós falamos sobre discipulado, que nós queremos ser uma igreja discipular, que nós queremos ser uma igreja onde as pessoas discipulam e são discipuladas, e é isso que está acontecendo aqui nesse trecho. Veja, Apolo é um homem inteligente, Apolo é um homem instruído, mas Priscila e Áquila identificam: esse menino precisa ser discipulado. Não importa há quanto tempo somos crentes, nem mesmo quantos livros já lemos, e nem ainda o quanto da Bíblia conhecemos. O discipulado é um chamado para todos nós. Por isso, nós não devemos nos preocupar apenas em discipular outras pessoas. A nossa preocupação primeira não deve ser em fazer discípulos, mas sim em nos tornar discípulos. Antes mesmo de procurar outras pessoas para discipular, nós precisamos procurar pessoas que nos discipulem. Precisamos procurar pessoas que nos ajudem a amadurecer na fé. Mas veja, ao mesmo tempo que Deus está provendo discipuladores para Apolo, Deus está provendo obreiros para a sua igreja através do próprio Apolo. Esse homem se tornaria muito influente e usado por Deus. Você se lembra de Apolo, citado na carta ao Corinto? Apolo se tornaria um homem tão influente que ganharia um fã-clube naquela igreja, não é?
Ele se tornaria alguém tão influente que o seu fã-clube ia concorrer com mais 2 fã-clubes. Apolo tinha tietes lá, né? E tinha uma fala citada em Corinto que havia uma divisão. Uns diziam ser de Paulo, outros eram do time de Apolo, outros eram de Pedro e alguns eram de Cristo. Cuidado, tá? O Nicodemos diz que esses que se diziam de Cristo eram os piores, porque eles não se submetiam a autoridades humanas. Eles diziam, eu sou de Cristo, então Paulo não manda em mim, Apolo não pode me dar ordem, eu não quero escutar Pedro. E a gente conhece um homem assim, não conhece? A gente estudou nas cartas de João, um tal de Diótrefes, que não aceitava a autoridade de fora, ele queria ser o manda-chuva. Então tome cuidado, viu? Quando você for responder alguma coisa, dizer, eu sou de Cristo. Seja de Cristo, mas seja submisso a Ele e às autoridades que Ele tem levantado. A vida de Apolo é uma grande aula para todos nós, meus irmãos. Ao mesmo tempo que Deus nos chama para sermos discipulados por outros e amadurecermos, Deus também nos envia para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Não podemos nos trancar aqui dentro e sairmos para pegar quando julgarmos que estamos prontos. É preciso fazer a manutenção do carro com ele em movimento. Os irmãos já me ouviram falar sobre isso. E vejam, no fim, não fazemos isso na força dos nossos braços, por assim dizer. Mas necessariamente nós confiamos num Deus poderoso, que, como aprendemos hoje, é um Deus provedor, que não desampara o seu povo. Talvez você pense, o discipulado não é para mim. Eu ainda não consigo fazer discípulos, eu não estou pronto, eu sou novo na fé. Mas veja, Apolo também era novo na fé. E chegou em Éfeso pregando, ensinando. Priscila e Áquila não interromperam o que Apolo estava fazendo, não proibiram de pregar. Apenas o chamaram para que o machado fosse afiado. Apenas o chamaram para que ele pudesse aprender um pouco mais. Todos nós somos como Apolo, queridos. E precisamos ser discipulados, aprender mais sobre Jesus, amadurecer na fé, mas ao mesmo tempo também somos Priscilas e Áquilas, cheios de Apolos ao nosso redor, pessoas que precisam ser discipuladas. E talvez você é o discipulador que Deus está levantando para essas pessoas. O discipulado é uma provisão dupla, onde nós amadurecemos enquanto ajudamos os outros a amadurecer. Por isso, invista no discipulado. Se você ainda não tem alguém que te discipule, procure um outro cristão. Procure, você mulher, uma outra mulher para que caminhe com você na fé, para que te ajude. E procure ajudar outras pessoas. Veja, no discipulado cristão não há mestres e discípulos, há discípulos. O único mestre é o cabeça da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando você caminha com alguém mais experiente, você não é discípulo daquela pessoa. São 2 discípulos de Cristo, amadurecendo juntos. Por isso mesmo que eu me ponha a discipular uma criança, eu não sou o mestre daquela criança. Nós somos 2 discípulos, crescendo junto. Experimente o discipulado, você vai ver que a sua fé vai amadurecer, você vai crescer. Partindo para o fim, hoje nós podemos ver como nosso Deus é Jeová Jirê, Deus de provisão. Vimos Deus provendo auxílio e cuidado por meio de pessoas e por meio de finanças. Vimos Deus provendo qualificação, provendo maturidade, preparo para o seu povo por meio do discipulado, a ferramenta que Ele mesmo estabeleceu. Tudo isso com um objetivo: salvar as muitas pessoas que Ele tem separado para si. E quem sabe você, meu amigo, minha amiga, seja uma dessas pessoas, seja uma dessas pelas quais Deus plantou essa igreja neste lugar. Quem sabe você seja um dos motivos pelos quais Deus levantou homens e mulheres para pregar o evangelho nessa cidade. Quem sabe você seja um dos motivos pelos quais Deus está chamando pessoas à salvação. Quem sabe você seja o motivo ou um dos motivos pelo qual nós passaremos anos e anos pregando aqui. Há muitos ensinamentos, muitas filosofias e ideologias lá fora.
Nós, porém, pregamos o Evangelho, pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Foi isso que Paulo pregou à igreja de Corinto e é isso que eu exponho aos irmãos. Deus se tornou homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e padeceu. Isaías vai dizer que as nossas dores ele levou sobre si, as nossas enfermidades ele levou sobre si, o castigo que estava para nós está sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelos males que lhe atingiram, nós somos sarados. Esse Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é quem te chama para a salvação hoje. E se você ainda não creu em Cristo, se você ainda não fez um compromisso sério, um compromisso de vida com Ele, o meu desejo, a minha oração é que você se agarre a Ele com fé. Se agarre a Ele que pode perdoar pecados. Se agarre a Ele que padeceu para que pecadores como eu, pecadores como cada um de nós, pudessem, por meio da fé nele, ter seus pecados apagados e herdar a vida e vida eterna. Não seja como os judeus a quem Paulo pregou. Não endureça o seu coração e não se rebele contra a pregação. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Creia em Cristo, venha a Ele com fé. E a nós, meus irmãos, que nós possamos nos envolver de fato e de verdade naquilo que Deus está fazendo, investindo o nosso tempo, investindo as nossas capacidades. Talvez você esteja fazendo faculdade, talvez você esteja fazendo algum curso, se preparando. Saiba que nada disso é para o seu proveito próprio. Em última instância, tudo isso é ferramenta de Deus para que você pregue o Evangelho. Tudo isso é recurso de Deus para a pregação. Investamos na pregação, na evangelização e no discipulado, tanto no discipulado nosso como nos de outras pessoas, tendo uma certeza: Deus é quem está provendo para cada um de nós. Sejam pessoas, sejam recursos, sejam oportunidades. É Deus quem provê para nós, mas é Deus também quem provê através de nós, Priscilas, Áquilas, Apolos e Paulos, mas também Deus provê apesar das nossas falhas, apesar da nossa indisponibilidade, apesar de muitas vezes uma falta de compromisso, uma preguiça que nos domina, Deus continua provendo. E a esse Deus, que é provedor, que é o nosso Pai, que continua trabalhando, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.